Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Talvez possamos ver como a mente indivisa não se perturba com essas fugas do presente que geralmente são chamadas de mal. Além disso, a verdade de que a mente indivisa é consciente da experiência comunidade, do mundo como mundo e de toda a natureza da mente e da consciência. É se unir com o conhecido, sugere um estado que geralmente seria chamado de amor, pois o amor que se expressa em atividade criativa é às vezes muito maior que uma emoção. Não é uma coisa que você possa sentir e saber, lembrar e definir. O amor é o princípio organizador e unificador que faz do mundo um universo e da massa desintegrada uma comunidade. É a própria essência e personalidade da mente e se manifesta em ato quando a mente está inteira. Pois a mente tem que estar interessada ou absorvida em algo, assim como um espelho sempre tem que refletir alguma coisa. Quando não está tentando se interessar por si mesma, como um espelho se autorrefletindo, precisa se interessar ou ser absorvida por outras pessoas e coisas. Nada de errado no modo de amar. Nós amamos, nós somos o amor. E o único problema é o percurso do amor. Se deve ser direto, como um raio de sol, ou se voltar sobre si mesmo, como uma vela debaixo do alqueire. Liberta do ciclo do amor próprio, a mente humana puxa todo o universo para dentro de sua própria unidade, assim como uma única gota de orvalho parece conter todo o céu. Isso, longe de ser uma emoção simples, é a força e o princípio da ação livre e da moralidade criativa. Por outro lado, a moralidade de regras e regulamentos, baseada em prêmios e castigos, mesmo quando tão intangíveis quanto a dor, da culpa e o prazer do respeito por si mesmo, não tem relação com agir livremente. É um modo de controlar escravos com uma exploração benevolente de suas ilusões, o que nunca pode levar à liberdade, por mais que ela seja procurada. Onde não há ação criativa, não tem sentido discutir o que devemos ou não fazer para sermos corretos ou bons. Uma mente que é singular e sincera não está tão interessada em ser boa, em manter relações com outras pessoas, quanto em viver de acordo com uma regra. Nem está interessada, por outro lado, em ser livre, em agir perversamente apenas para provar a própria independência. Seu interesse não está em si mesma, mas nas pessoas e nos problemas dos quais tem consciência. Este é que são o si mesma. Ela age não de acordo com as regras, mas com as circunstâncias do momento. E o bem que ela deseja para os outros não é segurança, mas liberdade. Nada é mais inumano que as relações humanas baseadas em moral. Quando alguém dá pão para ser caridoso, vive como uma mulher para ser fiel, come com um negro para não ser preconceituoso e se recusa a matar para ser pacífico, essa pessoa é fria de gelar. Ela não vê o outro. Só um pouco menos fria é a benevolência que brota da piedade, que entra em ação para remover o sofrimento, porque acha irritante olhar para ele. Mas o calor autêntico do amor não tem fórmula, não se pode copiá-lo. Não é possível despertá-lo, nem responder por ele, esgarçando as emoções, nem se dedicando solenemente a serviço da raça humana. Todo mundo tem amor, mas ele só pode fluir quando se está convencido da impossibilidade e da frustração de tentar amar a si mesmo. Não se atinge essa convicção através de julgamentos, de ódio, de chamar o amor próprio de todos os nomes feios do mundo. Só se atinge essa convicção através da consciência de que não se tem a quem amar quando se sente amor próprio.
Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Começamos esse livro com a afirmação de que a ciência e a filosofia científica não dão base para a crença religiosa. Não elaboramos a ideia, mas ela foi tomada como ponto de partida. Adotamos a visão predominante de que a existência de Deus, de qualquer absoluto e de uma ordem eterna para além desse mundo, não tem suporte lógico nem significado. Aceitamos a noção de que tais ideias não têm valor para previsões científicas e que todos os eventos conhecidos podem ser explicados de forma mais simples sem elas. Ao mesmo tempo, dissemos que a religião não precisa se opor a essa visão, pois quase todas as tradições espirituais reconhecem que há um estágio no desenvolvimento humano em que a crença, em contraste com a fé, e suas seguranças precisam ser deixadas para trás. Até aqui, acho que não afirmamos nada que não possa ser verificado em experimentos, nem asseveramos nada que entre em conflito sério com a visão de mundo científica. No entanto, chegamos a um ponto em que as principais ideias da religião e da metafísica tradicional podem voltar a se tornar inteligíveis e significativas, não como crenças, mas como símbolos válidos de experiência. A ciência e a religião falam sobre a mesma coisa, mas usam tipos diferentes de linguagem. Em geral, as afirmações da ciência têm a ver com o passado e com o futuro. A ciência descreve eventos. Ele nos conta como as coisas acontecem ao nos dar um relato detalhado do que aconteceu. Ele descobre que eventos ocorrem em várias frequências e ordens, e, com base nisso, faz apostas ou previsões à luz das quais podemos tomar medidas práticas e fazer adaptações ao longo dos eventos. Para fazer essas apostas, ele não precisa ter conhecimento sobre Deus nem sobre a vida eterna. Ele precisa ter conhecimento do passado, do que já aconteceu. Por outro lado, as afirmações da religião têm a ver com o presente, mas tanto as pessoas religiosas quanto as científicas estão sob a impressão de que a religião se preocupa mais com o passado e com o futuro. Esse equívoco é natural, porque a religião parece fazer assertivas sobre como esse mundo começou e como vai acabar. Durante muito tempo, ela se conectou com profecia, o que é, sem dúvida, a mesma coisa que vidência. Afirma que o mundo foi feito por Deus e que isso se deu por um propósito, que vai além, que vai se cumprir em um futuro distante, na vida do mundo vindouro. Insiste, além disso, que o ser humano tem uma alma imortal e profetiza que ela vai sobreviver à morte física e viver perpetuamente. O cientista, portanto, sente-se justificado quando diz que tais previsões não podem ser verificadas e que são feitas com pouquíssima referência aos eventos passados que sabemos ter acontecido. Quando tenta descobrir as bases sobre as quais essas previsões são feitas, ele descobre que são mais emocionais que racionais. Gente religiosa espera ou acredita que essas coisas sejam verdade. Não obstante, na história de toda religião importante, há quem tenha entendido as ideias e afirmações religiosas de forma bem diferente. No conjunto, isso é mais verdadeiro no que diz respeito ao Oriente que ao Ocidente. Embora a história do cristianismo contenha uma longa lista de homens e mulheres que poderiam ter falado de igual para igual com os hindus ortodoxos e budistas. Desse ponto de vista diferente, e acreditamos mais profundo, a religião não é um sistema de previsões. Suas doutrinas não têm a ver com o futuro e com o perpétuo, mas com o presente e com o eterno. Não são um conjunto de crenças e esperanças, mas, pelo contrário,
um conjunto de símbolos gráficos a respeito da experiência presente. Tradicionalmente, esses símbolos são de dois tipos. Um descreve o jeito religioso de entender o presente na forma de imagens concretas e histórias. O outro o descreve em linguagem abstrata e negativa, muito semelhante à linguagem da filosofia acadêmica. Por conveniência, chamamos esses dois tipos de símbolo religioso e metafísico. Mas devemos lembrar que metafísico, nesse sentido, não é filosofia especulativa. Não é uma tentativa de antecipar a ciência e dar uma descrição lógica do universo e de suas origens. É uma forma de representar o conhecimento do presente. Símbolos religiosos são especialmente característicos do cristianismo, do Islã e do judaísmo, enquanto doutrinas do tipo oriental são mais metafísicas. Dissemos que ciência e religião estão falando sobre o mesmo mundo e, ao longo deste livro, não nos preocupamos com nada além da vida real, com coisas que podem ser vistas, sentidas e experienciadas. Vamos, portanto, ser repreendidos por críticos religiosos, por estarmos reduzindo a religião a naturalismo e por identificarmos Deus com a natureza, desvirtuando a religião e zombando dela ao tirar seu conteúdo sobrenatural essencial. Mas quando perguntamos aos teólogos o que eles entendem por sobrenatural, caem em linguagem científica na mesma hora. Definem Deus como dotado de realidade concreta distinta do universo, e falam dele em termos de história passada e previsões futuras. Insistem que o mundo sobrenatural não é da mesma ordem que o universo estudado pela ciência, mas existe em outro plano da existência, invisível aos sentidos naturais. Começa a soar paranormal, a parecer algo da ordem dos fenômenos da telepatia, da clarividência e clareaudição. Ainda assim, isso é naturalismo puro e simples. Não é sequer pseudociência, pois ciência e naturalismo não estão necessariamente preocupados com coisas visíveis aos sentidos. Ninguém vê elétrons ou quântons. Ninguém é capaz de criar uma imagem sensorial do espaço curvo. Se os fenômenos paranormais existem, não há razão para supor que não possam ser estudados cientificamente e que não possam ser somente outro aspecto da natureza. Na verdade, a ciência se preocupa com coisas inumeráveis que não estão presentes na experiência imediata. Por exemplo, todo o passado, o processo da gravidade, a natureza do tempo e quanto pesam os planetas e as estrelas. Essas coisas invisíveis são deduzidas pela lógica através da experiência imediata. São hipóteses que parecem dar uma explicação razoável para eventos observados. O Deus teológico é exatamente a mesma coisa, uma hipótese correspondente a todas as experiências. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Quando um teólogo apresenta tal hipótese, ele se vale dos métodos da ciência e entra no campo da ciência. Deve esperar, portanto, questionamentos, inspeções e críticas dos companheiros naturalistas. Mas a diferença entre o natural e o sobrenatural pode ser entendida de forma mais simples e muito mais sutil. Se a natureza é a província da ciência, podemos dizer que a natureza é este mundo conforme nomeado, medido e classificado. A natureza é um mundo em que o pensamento foi analisado e alinhado em grupos chamados coisas.
Como vimos, ela deu uma identidade às coisas ao nomeá-las. Distingue movimento de imobilidade, comparando algo que se move rapidamente com algo que se move devagar, embora ambos se movam. Assim, todo o mundo da natureza é relativo e produzido por pensamento e comparação. A cabeça é diferente do pescoço. De verdade? Por que não poderíamos ter feito a coisa chamada cabeça incluir a coisa chamada pescoço, assim como inclui o nariz? É uma convenção de pensamento que a cabeça e o pescoço sejam duas coisas em vez de uma. Nesse sentido, os metafísicos antigos estão perfeitamente certos ao dizer que todo o universo é um produto da mente. Eles estão falando do universo das coisas. Por outro lado, o mundo absoluto e sobrenatural consiste da realidade misteriosa que nomeamos, classificamos e dividimos como tal. Não é produto da mente, mas não há como definir ou descrever o que seja. A todo momento estamos conscientes dele, mas ele é nossa consciência. Sentimos e percebemos esse mundo e ele é nossos sentimentos e percepções. Ainda assim, tentar conhecê-lo e defini-lo é como tentar fazer uma faca se cortar. O que é isso? É uma rosa. Mas uma rosa é um som. O que é um som? Um som é o impacto de ondas de ar no tímpano. Então, uma rosa é o impacto das ondas de ar no tímpano? Não. Uma rosa é uma rosa. É uma rosa, é uma rosa e é uma rosa. Definir é apenas fazer uma correspondência um a um entre grupos de dados de sentido e som. Mas como sons são os dados de sentido, a tentativa é inevitavelmente circular. O mundo real, que fornece tanto os dados quanto os órgãos com os quais assimilá-los, continua incompreensivelmente misterioso. Desse ponto de vista, não temos dificuldade em entender algumas escrituras antigas. O Dhammapada, uma coleção de ditos de Buda, começa assim: tudo que existe é o resultado do que pensamos. É encontrado nos nossos pensamentos e é feito dos nossos pensamentos. Essa é, na verdade, a mesma assertiva que abre o Evangelho de São João. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Através dos pensamentos ou palavras mentais, distinguimos ou fazemos coisas. Sem pensamentos, não há coisas, apenas realidade indefinida. Se quisermos ser poéticos, podemos ligar essa realidade indefinida com o Pai, porque é a origem ou a base das coisas. Podemos chamar o pensamento de filho da mesma substância que o Pai. O Filho por quem todas as coisas foram feitas. O Filho que precisa ser crucificado para que vejamos o Pai. Assim como devemos olhar para a realidade sem palavras para vê-la como é, em seguida o Filho se ergue dos mortos e retorna para o céu. E da mesma forma, quando vemos a realidade como ela é, estamos livres para usar o pensamento sem que ele nos faça de bobos. Ele volta para o céu no sentido em que reconhecemos como parte da realidade e não como algo que fica fora dela. Caso contrário, podemos usar a linguagem metafísica, negativa, para abordar essa realidade indefinida. É o infinito, não o definido. É o eterno, o presente constante, não o passado nem o futuro, mas as convenções do pensamento e do tempo. É o imutável, no sentido em que a ideia de mudança não passa de outra palavra, outra definição que a realidade chamada mudança ultrapassa. Obviamente, se todo movimento é relativo, não existe movimento absoluto. Não teria sentido dizer que todos os corpos do universo se movem uniformemente a 10.000 km por minuto, pois a palavra todos exclui qualquer outro corpo em relação ao qual eles poderiam se mover. A linguagem metafísica é negativa porque está tentando dizer que as palavras e as ideias não explicam a realidade. Não está tentando nos persuadir de que a realidade seja algo como uma massa sem limites de geleia transparente.
Não trata de abstrações impalpáveis, mas desse mundo aqui, onde nós vivemos. Essa experiência que chamamos de coisas, cores, sons, cheiros, gostos, formas e pesos, não é em si coisa nenhuma, forma nenhuma, número nenhum, nada, a não ser no momento em que a contemplamos. Estamos, portanto, encarando Deus que doutrinas tradicionais chamam de realidade sem limite, sem forma, infinita, eterna, indivisa, impassível e imutável. O absoluto por trás do relativo, o significado por trás dos pensamentos e das palavras. Naturalmente, o significado não tem significado algum, porque ao contrário das palavras, não tem significado, mas é significado. Por si só, uma árvore não tem significado, mas é o significado da palavra árvore. É fácil ver que esse tipo de linguagem, seja em forma religiosa ou metafísica, pode levar a todo tipo de mal-entendido. Pois quando a mente está dividida e o eu quer ir embora da experiência presente, toda noção de mundo sobrenatural se torna seu esconderijo secreto. O eu está resistindo a uma mudança infeliz e então se apega ao absoluto imutável, esquecendo que esse absoluto também não é fixo. Quando a vida fornece uma experiência pesada, o eu só pode passar por ela com a garantia de que faz parte do plano de um amável Deus Pai. Mas essa mesma garantia faz com que seja impossível perceber o amor de Deus, que, como é sabido, demanda que se abandone o eu. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. O mal-entendido das ideias religiosas é ilustrado com nitidez quando pensamos no que as pessoas transformam a doutrina de imortalidade, céu e inferno. Mas agora já deveria estar claro que a vida eterna é perceber que o presente é a única realidade e que o passado e o futuro só podem ser separados do presente em uma perspectiva convencional. O momento presente é a porta do céu, o caminho estreito e apertado que leva à vida. Porque não existe espaço lá para o eu separado. Nessa experiência, não existe um alguém que viva a experiência. O homem rico não consegue passar pela porta porque carrega bagagens demais. Ele é apegado ao passado e ao futuro. Poderíamos citar páginas inteiras da literatura espiritual de todos os tempos e lugares para mostrar que a vida eterna tem sido entendida assim. A citação seguinte de Mestre Eckhart é suficiente. O momento agora, quando Deus fez o primeiro homem, e o momento agora, quando o último homem vai desaparecer. E o momento agora, quando estou falando, são todos um em Deus, em quem só há um agora. Veja, quem vive na luz de Deus não tem consciência nem do tempo passado, nem do tempo por vir, mas apenas da eternidade. Portanto, essa pessoa não tira nada de novo dos eventos futuros, nem do acaso, pois vive no momento agora, ou seja, infalivelmente em um verde que acaba de brotar. Quando você está morrendo e renascendo a cada instante, certas previsões científicas sobre o que aconteceria após a morte são de pouca importância. A glória é não saber. Ideias de sobrevivência e de aniquilamento são baseadas da mesma forma no passado, em lembranças de andar e dormir, e cada uma à sua maneira. As noções de continuidade perene e de nada perene não têm sentido. Não é preciso muita imaginação para se dar conta de que tempo perene é um pesadelo monstruoso, de forma que
Entre o céu e o inferno, como entendidos comumente, há pouca escolha. O desejo de continuar só consegue ser atraente quando se pensa em tempo indefinido em vez de tempo infinito. Ter o tempo que se quer é uma coisa, mas ter tempo sem fim é outra bem diferente. Não há alegria na continuidade, no perpétuo. Desejamos a continuidade só porque o presente é vazio. Uma pessoa que tente comer dinheiro vai sempre sentir fome. Quando alguém diz, é hora de parar, essa pessoa entra em pânico, porque não tem nada para comer, mas ainda assim quer cada vez mais tempo para continuar a comer dinheiro, esperançosa de que a satisfação esteja logo ali. Na verdade, não queremos continuidade, mas uma experiência presente de felicidade total. A ideia de querer que uma experiência dessas continue sem parar é resultado de estar consciente de si durante a experiência. Portanto, consciente apenas em parte, desde que haja o sentimento de um eu tendo a experiência. O momento não é tudo. A vida eterna é percebida quando o último rastro de indiferença entre eu e agora desaparece, quando só existe agora e nada mais. Por contraste, o inferno ou a danação eterna não é a perenidade do tempo que continua para sempre, mas de um ciclo inquebrável da continuidade e da frustração de andar sem parar em busca de algo que nunca será alcançado. O inferno é a fatuidade, a impossibilidade perene do amor próprio, de consciência de si, de autocontrole. É tentar ver os próprios olhos, ouvir os próprios ouvidos e beijar os próprios lábios. Contudo, ver que a vida é completa em cada momento, inteira, indivisa e sempre nova, é entender o sentido da doutrina que diz que na vida eterna, Deus, o isso indefinível, é tudo e é a causa final, ou o fim que justifica a existência de tudo. Porque o futuro é eternamente inalcançável, e como uma cenoura balançando sempre na frente do burro. O cumprimento do propósito divino não está no futuro. É encontrado no presente, não por submissão a fatos imóveis, mas ao ver que não há fato imóvel ao qual se submeter. Esse é o sentido daquele princípio religioso universal e muito repetido, segundo o qual, para conhecer Deus, o ser humano deve desistir de si mesmo. É tão familiar quanto qualquer outro lugar comum, e contudo nada é mais difícil de fazer e nada foi tão mal entendido. Como é possível que um ego, que é egoísta, desista de si mesmo? Não pela vontade, os teólogos dizem, mas através do dom da graça divina, do poder que capacita os seres humanos a atingir o que está além da própria força. Mas é essa a graça dada a todos, a uns poucos eleitos que, ao recebê-la, não têm escolha, a não ser se entregar? Há quem diga que é dada para todos, mas há quem aceite a ajuda e quem a recuse. Outros dizem que é dada a uns poucos eleitos, mas ainda assim, de modo geral, insistem que o indivíduo tem a escolha de pegar ou largar. Mas isso não resolve o problema de jeito nenhum. Substitui o problema de manter ou entregar o ego pelo problema de aceitar ou recusar a graça divina, e os dois problemas são idênticos. O cristianismo contém a própria resposta secreta para o problema da ideia de que o ser humano só pode se entregar em Cristo, pois Cristo representa a realidade de que não há ego separado para entregar. Desistir do eu é um problema falso. Cristo é a concretização do fato de que não existe eu separado. Não faço nada de mim. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo.
Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. Se não há um problema de fato, é ver que nesse instante você não tem um eu para entregar. Você está completamente livre para enxergar isso a qualquer momento. E absolutamente nada pode impedi-lo. Isso é a nossa liberdade. Não somos, contudo, livres para nos melhorar, para nos entregar, para nos abrir para a graça. Pois todo esse jeito de pensar com a mente dividida é a recusa e o adiamento da nossa liberdade. É tentar comer a própria boca em vez de pão. É necessário sublinhar a vasta diferença entre a percepção de que eu e o Pai somos um, e o estado de espírito do sujeito que, como se diz, pensa que é Deus. Caso ainda acreditando que existe um eu isolado, você o identifique com Deus, vai se tornar o ego maníaco insuportável que acha que conseguiu atingir o impossível, que dominou a experiência e que chega ao fim de todos os ciclos viciosos de forma satisfatória. Sou o mestre do meu destino, sou o capitão da minha alma. Quando a cobra engole o próprio rabo, fica com a cabeça inchada. É bem diferente ver que você é o seu destino e que não há ninguém para controlar ou ser controlado, para dominar ou se entregar. Devemos também insistir que essa perda do eu em Deus não é um miasma místico no qual os valores da personalidade são obliterados? O eu não era, não é e nunca vai ser parte da personalidade humana. Não há nada único ou diferente ou interessante a esse respeito. Pelo contrário, quanto mais os seres humanos correm atrás do eu, mais uniformes, desinteressantes e impessoais se tornam. Quanto mais rápido as coisas se movem em círculos, mais rápido se tornam borrões indistinguíveis. É óbvio que as únicas pessoas interessantes são pessoas interessadas, e ser completamente interessado é ter esquecido o eu. Podemos ver, portanto, que os princípios básicos da filosofia, da religião e da metafísica podem ser entendidos de dois jeitos completamente distintos. Podem ser vistos como símbolos da mente indivisa, expressões da verdade, segundo a qual, a cada momento, a vida e a experiência formam um todo completo. Deus não é uma definição desse estado, mas uma exclamação que se faz sobre ele. Via de regra, contudo, esses princípios são usados como tentativas de sair de si mesmo e do universo para capturar e dominar a ambos. Esse processo é circular, embora complexo e enganoso. Porque os seres humanos estão andando em círculos há tantas eras, os poderes da tecnologia só servem para acelerar o processo a um ponto de tensão insuportável. A civilização está pronta a se despedaçar por mera força centrífuga. Em meio a tal dilema, o tipo de religião autoconsciente com o qual estamos acostumados há tanto tempo não é nenhuma cura, mas parte da doença. Se o pensamento científico enfraqueceu o poder dela, não devemos lamentar, pois o Deus ao qual ela poderia ter nos levado não era a realidade desconhecida que aquele nome significa, mas apenas a uma projeção de nós mesmos, um eu cósmico e desencarnado reinando sobre o universo. O verdadeiro esplendor da ciência não é tanto nomear e classificar, registrar e prever, mas observar e desejar conhecer os fatos, seja lá o que acabarem sendo. Por mais que possa confundir fatos com convenções e a realidade com divisões arbitrárias, com sua mente aberta e sincera, a ciência parece um pouco a religião, compreendida em seu sentido mais profundo. Quanto maior o cientista, mais impressionado ele fica com sua falta de conhecimento sobre a realidade, e mais ele percebe que as leis e os rótulos,
As descrições e definições são produtos do seu próprio pensamento. Eles o ajudam a usar o mundo para propósitos que sigam a vontade dele, em vez de tentar explicá-lo. Quanto mais ele analisa o universo em termos de infinitésimos, mais coisas encontra para classificar e mais percebe a relatividade da classificação. O que ele não sabe parece aumentar em progressão geométrica em relação ao que ele sabe. Ele constantemente se aproxima do ponto em que o que é desconhecido não é um simples espaço vazio em uma teia de palavras, mas uma janela na mente, uma janela cujo nome não é ignorância, mas espanto. Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Reserve um momento tranquilo em seu dia para que possa absorver melhor esse conteúdo. Aqui faremos leituras e comentários de textos dos mais diversos filósofos, pensadores e gurus que já passaram a sua mensagem. Espero que esse vídeo possa te ajudar nessa caminhada, assim como tem me ajudado. E não se esqueça de deixar seu comentário ou reflexão e, claro, compartilhar o conteúdo com quem precisar. A mente acanhada fecha a janela e fica em silêncio e sem pensamentos a respeito do que não sabe, a fim de tagarelar muito sobre o que acha que sabe. Preenche os espaços inexplorados com a simples repetição do que já foi explorado. Mas a mente aberta sabe os territórios explorados com muita minúcia não foram conhecidos, mas apenas marcados e medidos 1000 vezes. E o mistério fascinante sobre o que é, que marcamos e medimos, pode, no fim, nos provocar a parar de pensar, até que a mente esqueça de andar em círculo e de perseguir seus próprios processos, e ganhe consciência de que existir nesse momento é puro milagre. De maneiras que diferem pouco, essa é a última palavra em sabedoria ocidental e oriental. Os Upanishads hindus dizem: quem pensa que Deus não é compreendido, compreende Deus. Mas quem pensa que Deus é compreendido, não o conhece. Deus é desconhecido de quem o conhece e é conhecido de quem não o conhece. Goethe diz isso em palavras que, para a mente moderna, talvez sejam mais diretas. O mais alto a que um ser humano possa aspirar é o espanto. E se o fenômeno fundamental faz com que ele se espante, que ele fique contente, nada maior pode vir disso. E não há nada mais longe pelo qual se possa procurar. Eis o limite. Ou as palavras de São João da Cruz, um dos grandes visionários da tradição cristã. Um dos maiores favores concedidos à alma transitória nessa vida é poder ver de forma tão distinta e sentir de forma tão profunda que não possa compreender Deus. Essas almas são, assim, algo como os santos no céu, onde quem o conhece de maneira mais perfeita percebe com maior clareza que ele é infinitamente incompreensível, pois quem tem a visão menos clara não percebe tão claramente quanto aqueles outros, quanto ele transcende a visão. Em tal espanto, não há fome, mas saciedade. Quase todo mundo o conhece, mas apenas nos instantes raros em que a beleza ou a estranheza surpreendente de uma cena afastam a mente de sua busca de si própria e, por um momento, faz com que seja impossível encontrar palavras para o sentimento. Somos, portanto, afortunados por viver em um tempo em que o conhecimento humano foi tão longe que começa a ficar sem palavras. Não apenas diante do estranhamento e do maravilhoso, mas diante das coisas mais comuns. A poeira nas prateleiras se tornou um mistério tão grande quanto as estrelas remotas. Sabemos o suficiente a respeito de ambos para saber que não sabemos nada. Eddington, o físico, se aproxima muito do misticismo, não nos seus voos mais abertos de imaginação, mas quando diz de forma bem simples: algo desconhecido está fazendo sabe-se lá o quê.
Em uma confissão dessas, o pensamento completou o círculo e voltamos a ser crianças. Para quem ainda está fervorosamente determinado a explicar tudo, aprender a água da vida em papel e corda, essa confissão não diz nada e não significa nada a não ser derrota. Para outros, o fato de que o pensamento completou um círculo é a revelação do que a humanidade tem feito, não só em filosofia e moral, mas em sentimento e vida cotidianos. Sua mente tem estado em um turbilhão para se afastar de si mesma e capturar a si mesma. Vocês sofrem por conta própria. Não há nada que force. Ninguém obriga a viver e morrer, e a girar com a engrenagem, e a abraçar e beijar suas ferragens de agonia, seu pneu de lágrimas, o cubo da roda do nada. Ao descobrir isso, a mente se torna completa. A divisão entre eu e mim, ser humano e mundo, ideal e real, chega ao fim. Paranoia, a mente além de si mesma, se torna metanoia. A mente consigo, portanto livre de si mesma. Livres de agarrar a si mesmas, as mãos podem manejar. Livres de olharem para si mesmos, os olhos podem ver. Livre de tentar entender a si mesmo, o pensamento pode pensar. Sentindo, enxergando e pensando assim, a vida não demanda futuro algum para se completar, nem explicação para se justificar. Nesse momento, ela se completa.